Seja bem-vindo ao canal Luz do Universo Tarô. Eu me chamo João Paulo, vou fazer uma leitura intuitiva, coletiva e geral e atemporal para você do signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, acúmulo de planetas. Touro, eu gravei a sua leitura e ela não teve áudio. Então, vamos para a segunda. A primeira leitura falou muito sobre questões de perdão, se perdoar, você perdoar alguém, alguma coisa lá de dezembro que está vindo à tona agora. Vamos ver o que vai sair nessa leitura aqui. Ficou muito estranha essa leitura, me deu até dor de cabeça. Pode ser que alguns de vocês estão com dor de cabeça aí, ou estão com alguma coisa para resolver. Tem algum conflito aí chegando nessa semana aí para vocês resolverem. Comunicação, assinatura vibracional. Com Tarô do Oráculo das Benzedeiras. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva. É importante a sua interação e ative as notificações. E a libertação, o que prende você. Eu vou falar com você que essas duas cartas vão resumir a leitura anterior que não saiu. Alguns de vocês aqui estão numa responsabilidade de fazer mudanças, alegria, hora de celebrar, de fazer mudanças significativas na vida, só que você vai ter que ou contar a verdade, ou ter uma verdade que vem aqui para te tirar de algo que está te prendendo. Eu vou falar também, como a outra leitura saiu muito, eu repeti muito. Existe uma mentoria espiritual, como aqui na carta já está falando, que o destino de vocês foi mudado pela sua falta de consciência e seu jeito brincalhão. Para quem aqui tem aquelas pessoas de mentoria, né? Pessoas sábias que conversam com vocês, veio falando que teve uma conversa que estava em oculto, ou alguma coisa de dezembro que foi feito como abandono, como uma mudança de rotina, ou até mesmo de destino, aconteceu em dezembro. E aqui tem uma mágoa guardada, tem uma mágoa guardada que essa semana vai ter que ser liberada. Seja você que fez o conflito, ou você caiu num conflito, ou você viveu um conflito. É sobre isso. E aqui me deu essa energia. Na soma da número 9. 9 é o eremita, né? Então o eremita está falando o quê? Que você entra em introspecção, você está solitário, está sozinho, está preso, está se perguntando, se chateando. Número 12, o enforcado. Então você sabe da situação, entende, só que você ainda está esperando ainda para tomar uma decisão, tomar uma mudança. Porque alguma coisa aqui relacionada ao mundo espiritual, ou é pedido, temos o 2 ali, que é a papisa, e o 7, o carro. É um período onde vocês podem estar precisando de usar a intuição nessas dificuldades para tomar um caminho. Só que a espiritualidade está falando, primeiro você vai ter que resolver o que está lá no passado. Para aquela versão sua de dezembro que você prometeu que não está sendo cumprida. É sobre isso. Deixa eu ver com o baralho da Beyoncé falando aqui. As montanhas, olha só que loucura, as montanhas, está falando de dificuldade. Vocês estão num período dificultoso. Para alguns pode ser questões de justiça, para outros aqui pode ser que o caminho está sendo demorado para resolver as coisas, mas que logo vai ter uma bonança. Um obstáculo, né? Mais o que? Touro, semana de Touro. O urso, o peso. Tem um 10 de paus, e o 10 de paus fala de aflições, de peso, que você precisa soltar, como essa carta aqui, a liberdade. Aqui está falando que tem uma justiça espiritual te limpando, mas temos alguma coisa que você também vai falar. Os navios no final do deck. Pode ser uma questão de briga, guerras, ou vocês aqui causaram. A árvore. A árvore pode estar falando de saúde, grupos de pessoas da sua própria fé.
Aqui também, Touro, para essa semana, o que eu estou sentindo é que tem uma mentoria espiritual te libertando de algumas desavenças. O navio, os caminhos, a âncora, o chicote, o caixão e a raposa. Olha só. Apegue-se à sua fé, seja consciente do que você fez e do que você agora está fazendo, porque a espiritualidade ela está no seu pé aqui para te ajudar a reerguer as coisas que você acabou não fazendo. O que é mais interessante aqui é que a árvore ela traz o 7 de copas, né? O 7 de copas é a carta das ilusões, das escolhas, das opções. Mas aqui no baralho cigano está falando de saúde, né? De crescimento, de maturidade, ancestralidade e basicamente sobre o que você plantou, você está colhendo. E é basicamente aqui, com essa carta do urso, podemos estar falando aqui de alguns de vocês serem esse urso. Que é mais loucura ainda. Caiu basicamente a mesma situação da leitura anterior. Aqui pode ser uma questão de ciúmes, alguma coisa falsa, né? Alguma coisa que falsa, algum peso, alguma aflição. Pode estar falando de finanças, né? Ou pode estar falando de pressão emocional. Tem alguma coisa que é presa no seu emocional. Pode ser uma vingança aqui, para alguns. Porque temos a carta da... Vou até tomar um gole de café aqui, porque minha cabeça doeu pra caramba. Vamos abrir aqui com o tarô. Essa leitura ficou um pouquinho grande. Vamos entender aqui. Mas também vamos pensar também positivo, né? Não vamos só falar o negativo, não. Porque eu tô falando isso porque a leitura anterior, ela saiu questões de que você deveria repensar no que você fez no passado. Aí veio a questão de dezembro. O que você fez em dezembro, tudo acontecendo foi situações que você fez em dezembro. Então tá vibrando ainda na sua energia. Que você precisa se libertar dessa questão de dezembro. Então tem alguma coisa de dezembro vivenciando. Então aqui vocês estão começando a ser libertados disso, né? Então aqui a espiritualidade vem falando, continue mantendo a sua fé, porque você está sendo libertado de algo de dezembro. Só que aqui você vai ter que ter a responsabilidade também de soltar, libertar. Pode ser alguns de vocês saindo de algum lugar aqui, ó. Vamos lá. Vibração. Olha só, a carta que tinha caído no final, caiu agora. Invertida. O 6 de espadas, que é uma carta de afastamento. E essa carta tinha caído aqui no final, de uma certa forma, em pé. Aquela caiu invertida. Então tem alguém aqui que não está conseguindo se afastar. Não está conseguindo libertar disso. Tem um fardo aqui mesmo. A força, o pajem de espadas, as de copas, as de ouros e a... Nossa... Aqui tem uma força segurando vocês de terem um crescimento. Aqui, ó, essa carta caiu segunda, essa em terceira, o Papa, 2 de copas. Tem alguma coisa aqui que vocês movimentaram com a espiritualidade, mas algumas pessoas movimentaram errado. E prejudicou todo mundo. Tem uma questão assim. Para outros aqui, a própria espiritualidade, ela vem te trazer de volta o que você está segurando, né? Como aqui uma coisa que está em oculto, como você não consegue revelar. Então faz essa comunicação aqui. Mas o quê? Que vibração dessa semana, hein? O apego ao passado. Gente, as cartas caindo repetitiva de novo. Tá caindo a mesma sequência. E olha que embaralhei aqui o deck. Mais o quê? O espírito do brincalhão. Ah lá.
O espírito brincalhão tem uma ideia da espiritualidade, tem o poder da espiritualidade. Tem alguma coisa aqui que você fez brincando. Agora o efeito está sendo outro. Que semana! Aqui tem um amadurecimento mesmo. O As de Ouros. Ah, até que enfim mudou aqui. Entendi. Mais o quê? O Rei de Copas e a carta do Cavaleiro de Espadas. Tem alguma coisa aqui relacionada a alguém do signo de Câncer, Peixes ou Escorpião, do mesmo jeito que saiu na leitura. Você fez um pedido para a espiritualidade e, de uma certa forma, desencadeou um problema aqui. E essa semana esse problema vai vir à tona. O Enforcado, 2 de Espadas e o Julgamento. A Justiça, signo de Libra, o Homem, a Estrela, Aquário, a Roda da Fortuna. Olha só que eu falei. Alguns de vocês aqui que usaram a espiritualidade contra o negativo, acabou surtindo efeito em vocês. Aqui tem alguma coisa relacionada a dezembro. Eu não consigo parar de pensar nisso. O 3 de Paus que caiu. A primeira carta, olha só como é que a sequência repetiu, ó. A primeira carta que caiu foi o 3 de Paus. E a última carta foi o 6 de Espadas. Inverteu, tá vendo? Que voltou. Então aqui eu vou usar a mesma situação. Tem algum peso que você está trazendo, que você não consegue se afastar de dezembro. E isso está afetando o seu psicológico, está afetando a sua vida, está afetando o seu emocional, está afetando você. Então, essa dificuldade é porque você acabou aqui, de uma certa forma, você está se murmurando, está se lamentando. Para que eu fui mexer com isso? Então, tem um peso de consciência. A espiritualidade pede para que você converse, fale, mas não brincando, amadureça. Porque assim você vai manter a sua estabilidade de novo, e uma nova oportunidade de ir para frente. Então, aqui, você vai ter uma conversa muito sincera com alguém que vai te tirar desse momento parado e trancado, desse sacrifício que você está fazendo. A sua vida aqui, nesse mês de janeiro, fevereiro e março, ela não está positiva por causa de algum fardo que você está carregando lá de dezembro. Tem alguma coisa que você fez em dezembro que tem muita mágoa aqui. Pode ser aqui também para alguns de vocês que não conseguem se afastar de problemas, né, de mágoas. E aqui essa semana você vai ter uma oportunidade de felicidade, né? Gente, cuidado com esse ano, com mágoas, cuidado com essas questões de vingança, cuidado muito, porque aqui a gente está sendo julgado. Para quem é de Candomblé e Umbanda sabe muito bem que a gente está falando que é um ano de Ansan e Xangô, então tem muita coisa sendo tirada debaixo dos panos para ser julgado, seja você que fez ou a outra pessoa. Contra você, né? O que o 6 de Espadas está falando aqui, esse fardo dessa semana? Que loucura! Eu estou em choque aqui. Tomara que saia áudio, porque se não sair áudio, 2 de Copas, olha que caiu aqui, ó. Vou trazer para vocês aqui, ó. Caiu 2 de Copas, fala de parcerias, uniões, o apego 4 de Copas, 4 de Ouros, e essa carta não tinha caído e eu falei sobre isso aqui, ó. Tem algum fardo que pode ser uma questão que está tirando a harmonia de vocês essa semana, por causa de muito apego. E alguns de vocês mexeram com o mundo espiritual. 3 de Ouros e a carta da morte. Pode ser algum lugar aqui, pode ser trabalho em equipe, um lugar onde você tinha reconhecimento, ou algo que você fez e está travando sua estabilidade financeira. Pode ser um trabalho aqui também para alguns, né? Gente do céu, tá repetindo a mesma coisa. Mas vamos ver aqui. O que tá voltando aqui, então? O que esse 5 de Copas tá falando, então? Dessa mágoa aqui. Que loucura! É como se eles estivessem falando o seguinte para vocês aqui. Está na hora de colocar as coisas em harmonia, equilíbrio, para você conseguir, de uma certa forma, cuidar de você. Aqui você perdeu essa vontade de cuidar de próprio você, tem uma desistência aqui. 5 de Copas. Isso aqui não é para todos, não. Isso aqui é para um grupo pequeno. 5 de Copas está falando o quê?
O sofrimento. Jesus, a mesma carta. A mesma carta que caiu. 10 de paus aí, ó. A repressão. Vocês estão muito aflitos aqui. Que semana é essa? Mais uma. Alguns de vocês aqui podem estar precisando muito desabafar a realidade. O 8 de paus, realmente. Vocês estão precisando desabafar, porque alguns de vocês aqui estão carregando questões do passado, como a questão de perdão aqui. Eu falei na outra leitura e vou falar agora. De novo, o Ás de Ouros. É isso mesmo. Vocês estão refletindo muito aqui, né? Sobre que o destino que eu vou tomar, que lugar que eu vou. Eu estou tentando me perdoar, eu já ajoelhei, eu já rezei, eu não consigo dormir, minha cabeça não está boa, meus pensamentos não tá bom, eu tô com falta de foco, eu não consigo ter essa harmonia que todo mundo tá me pedindo. Mas aqui eu peço perdão, eu não tenho meu perdão. É isso que eles estão falando aqui. Então eles estão falando que os problemas do passado, já que você não conseguiu resolver, a espiritualidade vai colocar agora numa forma de comunicação. Então aqui tem algumas pessoas que vão começar a contar a verdade. Eu preciso desapegar dessas dores com você, fulano de tal. Então eu vim te contar que quando aconteceu aquele problema, isso aconteceu para mim poder me livrar. Eu tenho que me livrar desse sentimento. Eu tenho que me livrar dessa culpa. Eu tenho que me livrar dessa crise. Aí, para alguns aqui, pode estar falando de parcerias, uniões, amigos, pode estar falando de lugares onde tem muita gente, como questões de briga. Eu peguei até outro deck aqui para ver se não sai as mesmas cartas, porque tá repetindo o jogo. Juro para vocês, está repetindo. Porque aqui essa semana vocês não estão observando que crises de ansiedade, depressão, de problemas, de mágoas, desentendimentos, ou até questões de vinganças aqui estão agora sendo domadas pela espiritualidade. É a justiça divina. Espírito brincalhão, tá falando o quê aqui? Tem alguma coisa que te decepcionou aqui e você tá preso. Até que enfim, o mundo. Para alguns aqui é viagem, mudança de casa, cidade, estado ou país. Para muitos de vocês aqui, a espiritualidade estão pedindo para que vocês aproveitem a oportunidade de mudanças que o universo está fazendo. Então, entre num período de recompensas, né, de mudanças, de compreensão. Bom, eu vou aproveitar que eu preciso conversar, já que o tarô falou que eu tenho que conversar com o meu passado, eu vou conversar com o meu passado, vou me livrar aqui. Por mais que tenha algumas coisas de passado, eu vou me livrar, porque aqui tem algum segredo que vai ser contado. 5 de ouros aí, ó. 5. Vamos lá pensar. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem alguns aqui que tá desde novembro. E aqui a carta do mundo, ela vem trazendo para vocês uma coisa bem interessante, que alguns de vocês aqui vão estar numa oportunidade garantida de um novo ciclo, né? Então, liberte-se desse fardo, pode ser envolvido envolvimento de 2 pessoas, que às vezes você tinha até muito apego, mas agora você não vai ter mais, porque você vai se libertar. Então você vai se perdoar, ou pedir perdão, ou se perdoar, né? O que tudo isso trouxe para você e vai enxergar uma nova vida, mesmo nos caminhos muito obscuros. Então tem uma saída aqui, ó, a viagem, entendeu? E essa saída vai te dar ânimo para fazer um novo ciclo, porque você consegue se libertar. Porque você também já está esperando essa oportunidade, né? Olha que eu tô com gastrite. A torre, tudo vai vir à tona. O cavaleiro. Ou alguns de vocês estão tomando muito café, ou alguns de vocês estão com muito refluxo ou dores de cabeça. Vocês, olha aqui,
Ó, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a torre. Então tem alguma coisa que estava oculta que vem à tona. Tem uma conversa que vem à tona aqui, vem ser claro. O Cavaleiro de Espada então fala, já que você não está fazendo mudanças, nós vamos fazer. A torre é uma catástrofe, algo que vai te abalar com muita rapidez. Então está chegando um novo ciclo. Para o novo ciclo acontecer, o velho precisa morrer. Pode ser relacionado com duas pessoas que você tinha muito apego, que de uma certa forma você sentiu traído, ou sentiu de uma certa maneira que essas pessoas estavam colocando em vocês em conflitos. Vocês usaram o poder de uma forma negativa e de uma certa forma caíram em ciladas. A estagnação acabou e a nova era está chegando. Só que essas mudanças vai ser necessário você equilibrar o seu lado emocional primeiro. Então tem uma cura aqui. Assim você consegue se reerguer de novo e vivenciar uma nova oportunidade. O Palácio de Espadas. Então aqui está trazendo pessoas que voltam a ser racionais, cabeças leves, fora de ansiedade, de medo, de insegurança. Ó, a resiliência, o rei de espadas, o rei de copa, o rei de paus, 9 de espadas, 6 de copas, 10 de espadas, 10 de espadas. Para alguns aqui é uma questão de 2 ou 3 pessoas que de uma certa forma você fez algo que pode ter feito prejudicações, né? Prejudicou. Sabe aquelas pessoas que fazem alguma coisa para relacionamentos acabarem? Eu não estou falando que vocês fizeram isso não, mas está me baseando basicamente isso. Aqui tem uma mágoa de 2 pessoas. Tem você olhando outras 2 pessoas aqui. A maturidade está falando o quê? Então depois, ó, o carro e o rei de copas, câncer, peixes e escorpião. Para outros aqui, é uma semana onde a espiritualidade ela vem te ajudando a colocar o equilíbrio emocional de novo. Então, depois da catástrofe, existe uma nova oportunidade, uma nova maturidade. Então, você consegue o quê? Sair das amarras. Para alguns aqui, podem estar voltando para casa. O rei de paus, a lua. Ou um homem, ou tem um mentor espiritual que trabalha à noite, que está observando você, está tentando te ajudar a ter vitória. A carta do diabo, um 4 de espadas, e a rainha de copas. Está pedindo muito para você aqui manter a sua fé, que ele cimentou de uma certa maneira, vai te ajudar aqui a sair dessas dificuldades. O triunfo vem. Então, está na hora de contar a verdade. O enforcado, o 9 de copas com 10 de copas, então 10 de ouros com 9 de copas. Então tem para alguns outros aqui, essa torre, ela vem bagunçar o que saiu errado dos trilhos, né? Do destino. Então aqui tem um destino novo acontecendo na vida de vocês. E vamos ver se vocês amadurecem mesmo para fazer novos caminhos, né? Escolhas corretas. Mas vocês vão ter que equilibrar suas emoções aqui e seguir a intuição. Que louco, hein? 3 de paus, tá falando o quê? Não vou nem usar outro deck, não. Só isso mesmo e tá bom. Então, aqui vocês estão entrando numa semana onde vocês vão começar a sentir as coisas mais leves. Lá pro final de semana. O 8 de ouros, o trabalho. Que louco aqui, hein? Eu ia falar uma coisa, mas eu ia deixar, mas eu vou falar agora. O Ás de paus. Gostei dessa carta. Eu gostei por causa do Cavaleiro de Ouros, a Força, o 3 de Copas, a Rainha de Paus, entendi. Alguns de vocês aqui podem ser uma questão de justiça. Justiça, tem uma justiça sendo feita para os dois lados. É o que eu estou sentindo aqui. Tem uma questão de alguém que te decepcionou e tem uma questão que você causou. Aonde aqui você vai ser liberado. Ambas as partes vai ser liberado. Então tem uma libertação aqui, entendeu? Pode haver aqui uma confusão nessa semana da sua fala, do seu jeito brincalhão. E que de uma certa maneira isso vai te trazer transtorno, mas vai te dar a oportunidade de você sair. Entendeu? Finalizar. E para outros aqui tem um trabalho novo. Que semana, hein? Para outros também tem reconhecimento, né? Com o 3 de paus ali, ele está falando de... É uma carta também que fala de recompensas, né? Sucesso financeiro, descobertas, fala do comércio, do trabalho, esforço no trabalho. Então alguns de vocês aqui podem voltar a posições do trabalho que foram retirados. Mas aqui tem um mentor espiritual, de uma certa forma, trabalhando
para te julgar em algo que você fez. A conta chegou. Muitos de vocês aqui estão com essa proporção. A conta chega para todos. Só que você está quase aqui perdendo a cabeça, as estribeiras que eu estou sentindo aqui. Sua energia com Áries, Leão e Sagitário, elemento fogo, como é que está a vida amorosa? Como está a sua energia aqui? O Sol tem uma clareza, uma verdade. Olha só, eu estou falando sobre isso. Para alguns aqui pode ser um filho, tá bom? Com Áries, Leão e Sagitário pode ser um filho, pode ser que você comunicando essa libertação e vivenciando uma nova vida, né? Vivenciando outro caminho. Para outros aqui é uma comunicação e libertação sobre o que te prende ainda, né? Ou pode ser alguns aqui com fardo, não conseguindo separar, e essa semana consegue, porque vê a questão do apego, você solta, né? É algo que você solta. Para outros, vocês conseguem encontrar alguém depois de muito tempo sozinho. Minha cabeça está doendo. Com Câncer, Peixes e Escorpião. Para alguns aqui até negociação mesmo de trabalho. 9 de paus, o cansaço. Para outros aqui pode ser bloqueio ou desbloqueios, tá bom? Tem uma questão muito de desbloquear na vida amorosa aqui. Para outros aqui é melhor manter afastado, melhor sair de perto. É o que eu estou sentindo aqui, só observar de longe, né? Para uma outra galera aqui, tem uma relação que ela pode mudar da água para o vinho aqui. Tem uma verdade, né? Você conta aqui, você pega algo. Áries, Libra, Aquário e Gêmeos, com elemento ar. Rodou aqui na minha mão 6 de paus e o As de copas. Tem uma energia nova aí de relacionamento. Capricórnio, Touro e Virgo, que é a sua energia. Para alguns aqui também, com Libra, Aquário e Gêmeos, temos uma relação duradoura. 2 de copas, parcerias e uniões, né? Muito do que justo, né? Então aqui temos uma parceria, uma união, um equilíbrio, uma harmonia, uma conversa. Realmente uma conversa que pode mudar tudo. Como eu estava falando para Libra, Aquário e Gêmeos, pode ter um filho aqui também. No final do deck, para todos os signos, nós temos o 6 de paus. Então, todos esses signos que eu falei aqui, na sua vida amorosa, tem uma oportunidade de vitória e triunfo. Então, cada um vai saber lidar aí com a sua situação. Que babado. Babado chocante aqui. Vamos ver, pergunte o oráculo. Touro. Que energia louca, viu, Touro? Essa energia deixou-me confuso também. Engraçado que repetiu as mesmas cartas. Não é o momento oportuno. Poderá haver desperdício de recursos materiais e humanos. Isso aqui, ó. Essa carta do espírito brincalhão. Cuidado para vocês não serem muito moleques aqui. Algumas situações que vocês têm que encontrar. Que vocês têm que ser responsáveis, né? Alguns aqui vão ter que ser responsáveis. Não perca a oportunidade. O rio nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. Que louco, né? Ali estão falando que não é o momento oportuno. E aqui já é não perca a oportunidade. Pode ser aqui numa forma de falar sério e você pode brincar e atrapalhar tudo, né? O monólogo da Lua tá falando o que para Touro para essa semana? Espero que ninguém aqui esteja vivenciando isso, né? Mágoas de passado aqui. Deus me livre. As respostas que você precisa estão chegando. Lua cheia em Gêmeos. É isso que eu tenho para vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Até o próximo vídeo. Cheiro.